Gente, antes da gente seguir para as mentorias aí, né, queria mais uma vez agradecer a parceria do Sebrae, né, que sempre esteve com a gente aí durante a nossa história aqui. E o Lucas vai, acho que compartilhar assim um pouco, né, sobre essas oportunidades, né, que o Sebrae tem dado, construído, e muitas delas que a gente usa, né, já em conjunto, né, startups que estão aqui com a gente, que já usam recursos, né, tanto das mentorias quanto recursos também de editais, né, editais que a gente compartilha junto. Então, queria agradecer aqui ao Lucas e a Rô, né, que está com a gente aí, né, Rô, já há bastante tempo aqui, a parceria pelo Sebrae. Então, Lucas, obrigado, tá contigo aí. Vamos nessa. Tranquilo. Obrigado. Alô? Alô? Som. Nossa, vozeirão, rapaz. Aí, pronto. Boa tarde a todos. Todo mundo tá bem aí? Gente, o Guilherme pagou almoço para todo mundo. Boa tarde. Ah, agora sim. A apresentação, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Eu estou aqui para falar sobre como utilizar editais para tirar suas ideias do papel, utilizar fomentos, seja eles reembolsáveis ou não reembolsáveis. Mas eu vou, como eu só tenho 30 minutos, eu vou tentar ser o mais breve possível, didático, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Mas antes de eu falar da questão Sebrae, da onde eu trabalho, eu quero me apresentar para vocês entenderem um pouquinho de quem eu sou, porque eu compartilho algumas coisas com vocês. Primeiramente, me chamo Lucas Lima. Pela quantidade de S que eu puxei em menos de 10 segundos, eu sou carioca, eu sou do Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro. De formação, eu sou engenheiro mecânico. Gosto de parafrasear que é vulgo profissão de corno, porque a gente demora 5 anos para se formar e é difícil para dedéu. Mas eu sou professor, atuo como professor desde os meus 17 anos. Eu sou cientista da área de manufatura aditiva, sou pesquisador da área de impressão 3D de diversos materiais. Eu sou empreendedor, eu tenho uma startup desde 2018, voltada à impressão 3D, pesquisa de desenvolvimento de inovação tecnológica para a indústria ou qualquer outra empresa. Meus clientes são como a Shell e algumas empresas do Rio de Janeiro. Eu sou multiespecialista, eu tenho 4 pós-graduações que vão desde a área de gestão de inovação até a área de políticas públicas, então eu estudo até hoje. E eu sou especialista na área de Deep Techs dentro da equipe do Sebrae for Startups, mas atuo como gerente de projetos dentro do IPT. Esses daqui são alguns dos meus rolês aleatórios. Como vocês, eu sou empreendedor, participei de aceleradoras como Shell Iniciativa Jovem, Juventude Empreendedora. Fui uma das primeiras 15 startups do Brasil aceleradas pela Ambev, no primeiro programa de aceleração deles. Através do meu projeto, da minha startup, que começou como uma fábrica-escola de impressoras 3D no Rio de Janeiro. Eu fabricava as impressoras dentro de uma favela no Rio, ensinava a garotada, inseria eles no processo produtivo, gerando tecnologia 100% feita dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Eu ganhei diversos prêmios, como Pacto pela Juventude, Movimento Nacional das ODS, fui reconhecido pela Baygood, que é a fundação da Beyoncé, no ano que somente 2 brasileiros foram reconhecidos, eu e Elza Soares. E por causa do meu trabalho, eu sou um Innovator Under 5 pelo MIT, com o meu projeto João de Barro. Eu sou um cientista da área de manufatura, mas também eu desenvolvi uma pesquisa chamada João de Barro, que é meu primeiro protótipo 100% funcional de impressoras 3D de casas. Eu consigo imprimir uma casa de até 60 metros quadrados em 48 horas, utilizando o resíduo de mineração da mineradora Ternium do Rio de Janeiro. Então, tenho 29 anos e eu não paro de pensar em tecnologia 24 horas do meu dia. E, por causa dos meus trabalhos desenvolvidos dentro e fora do Brasil, eu sou embaixador do Conselho Pan-Africano, criando ecossistemas de inovação Brasil e continente africano, e participando da parte de transferência tecnológica, principalmente com a Embrapa e BNDES, entre outras. Esse aqui é um pouquinho de quem eu sou fora da matrícula Sebrae. Mas vamos lá, falando um pouquinho de Sebrae for Startups. O Sebrae for Startups ele existe há mais ou menos 3 anos. Fizemos 3 anos domingo agora. Então, né, mais ou menos. Somos uma iniciativa que foi criada para resolver os problemas das startups do estado de São Paulo, visando fortalecer tanto o ecossistema, mas também o impulsionamento das suas vendas. No final do dia, queremos que todos vocês emitam o máximo possível de notas fiscais e menos boletos possíveis para pagar. Queremos vocês ricos, com faturamento até 4,8 milhões, porque depois disso a gente não atua mais com vocês estarão ricos. E provavelmente o Guilherme também vai estar atuando com vocês até essa faixa, e se passar dessa faixa ele vai estar muito feliz querendo ser advisor da empresa de vocês.
Falando um pouquinho da nossa atuação, trazendo os números baseados aí dos nossos atendimentos, dentro desses 3 anos já atendemos mais de 4.000 startups, empreendedores, cientistas ou pessoas que queiram tirar uma ideia do papel. Dos 645 municípios, sim, eu estou tentando gravar cada um deles, mas é difícil, vocês têm município para dedéu, comparado ao Rio de Janeiro. A gente já impactou 265, e aí os nossos resultados de 2023 para cá, a gente já teve, em 2023, 2.700 startups atendidas. Nesses atendimentos, a gente proporcionou um 70%, comparado a 2022, a gente teve um aumento de 70% dos atendimentos de startups do estado de São Paulo. Geramos ali mais de 10.000 vendas ou oportunidades para essas startups, mais de 1.000 negócios fechados entre elas. A gente também tem uma questão que toda startup, o projeto que ganha destaque conosco, a gente proporciona ali um aumento na sua visibilidade, dando presença em feiras, eventos, palestras, matérias. Então, a gente já teve mais de 220 startups expositoras em eventos e feiras, e também impactamos no valor gerado dentro dessas startups, aumentando a sua lucratividade em mais de 1,6 milhões de reais. Comparado ao ano de 2023 para o ano de 2024, se vocês voltarem um ano atrás, provavelmente a gente estava de cabelo branco ou um pouquinho mais calvo, a gente tinha mais de 40 programas dentro do nosso portfólio de ações, e era complicado. Às vezes a gente nem lembrava qual programa a gente estava atuando, de tanto programa que a gente tinha. Pensando nisso, a gente... esse celular aqui não é meu, alguém está ligando e provavelmente é cobrança. Não deixa. E pensando nisso, a gente decidiu definir a atuação do Sebrae for Startups em 3 trilhas de atendimento. Uma trilha Spark, para quem está ali na ideação, querendo tirar aquele TCC ou aquela ideia da bancada e transformar no negócio. Aquela trilha, o Start, que é da qual eu faço parte, a Roberta também, em algumas ações, que para quem está querendo ali, passou pela validação do seu negócio e começando o primeiro MVP, e que busca parte de pesquisa e desenvolvimento e apoio nos mesmos, e na Speed, para quem está pensando ali nas primeiras vendas / escala da startup. Ou seja, a gente quer estar com vocês do primeiro dia até o último dos 4,8 milhões. Então, é uma forma que a gente encontra dentro de várias ações que a gente possibilita. Alguns aqui são carinhas carimbadas, já participaram de bastante programas nossos, e a gente fica muito feliz de revê-los. E esse aqui é um pouquinho da nossa atuação. Mas falando de coisa boa, que todos aqui estamos buscando, pesquisadores, que a grande maioria a gente aqui busca recursos, porque fazer pesquisa no Brasil não é fácil, eu trabalho bastante com isso. A gente tem um contrato, que é um convênio junto à FAPESP, que é um convênio de subvenção fiscal. Ou seja, aquele famoso edital de fundos não reembolsáveis, que a gente pega a grana e não precisa pagar igual um empréstimo, ou um investimento anjo, que nem é tão anjo. O Lúcifer também era um anjo, gente. Então, vocês pensam aí, tá? Nesse convênio, a gente é um convênio de 150 milhões de reais, sendo que 50% é FAPESP, voltado a pesquisa e desenvolvimento de inovação, e 50% é Sebrae, voltado a acesso ao mercado. Dentro desse convênio, a gente tem 3 ações, que essas ações elas são de lançamento de editais, programas de mentoria. Toda startup que passa no edital nosso é obrigatório ela passar por um processo de mentoria e acompanhamento, e também apoio em escrita do projeto. A gente tem um produto que se chama Academia de Projetos, que preparam startups / pesquisadores a tirar suas dúvidas muito técnicas, ou aquelas dúvidas que são aquelas dúvidas que tu lê nas 3 primeiras páginas do edital. Mas, falando em edital, e falando um pouquinho do dinheiro, que é a parte mais importante, eu convido a todos a lerem o edital 2 ou 3 vezes, que é mega importante vocês terem um embasamento técnico do que vocês vão escrever. Porque a maioria das startups, elas leem só até a linha que é 1,8 milhões e faz um orçamento que não é o orçamento que a gente pede. Aí não é aprovado e chega chorando. Gente, eu vou ter que fazer uma ouvidoria porque a FAPESP me negou. Não é bem assim. Calma aí, meu calabresa. E aí, pensando nas linhas de subvenção fiscal, a gente tem 3. Uma já está ali em fase de seleção. Deve sair no próximo mês os selecionados, que foi o PIP Start. Você que tem uma ideia e busca validar
a gente tem essa linha de subvenção. Nessa linha aqui, vocês tecnicamente não precisam ter um CNPJ, só precisa ter um CNPJ se caso aprovado. E aí a gente fomenta até R$110 mil em fundo não reembolsável para projetos que estão em estágio de ideação. Ou seja, você só precisa ter uma ideia, ler o edital e saber escrever como a FAPESP gosta. Alguém está rindo porque sabe que já passou por isso. E você tem que realizar esse projeto em até 12 meses. A segunda linha de subvenção fiscal é o PIP Fase 2, ou o PIP Sebrae FAPESP, que é até R$1,8 milhões, e você tem que executar esse projeto em até 24 meses, sendo que esse R$1,8 milhões, R$1,5 milhão é FAPESP e 300 mil é Sebrae. Relaxem, eu vou especificar um pouquinho mais à frente. E a terceira é o PIP Startup Empresa, que é o que as startups mais gostam, porque tu não precisa ter uma equipe 100% técnica, você só precisa ter uma empresa que queira entrar com você com uma carta de intenção para a aplicação de uma POC/MVP em conjunto. Nesse aí a gente financia até R$500 mil e tem que ser executado em até 1 ano, e a única contraproposta é que a empresa parceira aloque um funcionário dela acompanhando o desenvolvimento do projeto no decorrer de todo o tempo que vocês submeterem. E falando do PIP Fase 2, que é o que enche os olhos de todo mundo, quando a gente fala de R$1,8 bilhões, a gente está melhor do que o Silvio Santos está no prêmio. O objetivo principal é desenvolver a pesquisa técnico-científica e inserir ela ao mercado. O público-alvo, startups existentes 12 meses antes da proposta do lançamento do edital, ou seja, startups que abriram CNPJ até abril deste ano, podem submeter, ou se tiver mais de 1 ano, também pode submeter. Lucas, o edital abriu dia 15 de abril, eu posso submeter para uma startup que abriu no dia 16? Infelizmente, não foi dessa vez, você ganhou o jogo da vida. Não pode, gente. Tem que ser bem criterioso nos critérios que a FAPESP pede. Vocês têm que estar sediados no estado de São Paulo, com faturamento bruto anual de até R$4,8 milhões. E empresas que já realizaram análise de viabilidade técnico-científica. O que quer dizer essa parte? O legal da minha apresentação é porque eu faço a revisão do edital, então eu vou ensinar vocês algumas dicas ao mesmo tempo que eu apresento. Viabilidade técnico-científica. Vocês já fizeram algum artigo científico/acadêmico, passaram pelo PIP Fase 1 e/ou. Vocês já fizeram uma pequena validação com alguma empresa, prefeitura e etc., e tem isso documentado os resultados? Isso é uma análise técnico-científica. Então, vocês só vão submeter esse documento afirmando que vocês têm uma viabilidade técnica que já foi utilizada a tecnologia a ser desenvolvida no projeto. Ou seja, não é uma pesquisa que está em estágio de ideação. No final do dia é isso. Mas se você fez o PIP Fase 1, passou por ele, foi aprovado e teve o certificado final, em vez de você fazer esse rolê todo, você pode submeter ali o certificado do PIP Fase 1. Duração 24 meses, até R$1,5 milhões para a realização da pesquisa e até 300 mil para as ações de inserção ao mercado. E durante todo o período vocês vão ter acompanhamentos e mentorias. O que pode ser utilizado com esse recurso? Recurso FAPESP. Apenas itens para o projeto de pesquisa e não para a empresa. Por favor, se vocês submeterem, não coloquem na linha de orçamento 46 computadores. Sim, já colocaram isso. E na hora de colocar o item, por favor, justifica. Não fale que vai te ajudar a trabalhar melhor. Sim, já colocaram isso. Então, vocês podem pegar aí material permanente, material de consumo, transportes e diárias, serviços de terceiros limitado até 50% do orçamento do projeto, bolsa para pesquisador responsável e bolsa para treinamento técnico. As famosas bolsas TT, que todo mundo conhece, que variam de TT1 até TT5. O que o Sebrae oferece? A bolsa PE, para a parte de negócios, com orçamento máximo de até R$250 mil. A bolsa PE, diferente da bolsa FAPESP, é uma bolsa que você não precisa de um cara que tem instrução mestrado, doutorado e pós-doutorado. Ou seja, se aquela pessoa tem 2 anos de mercado na venda de soluções tecnológicas de startup, ela é considerada um pesquisador júnior. Então, ele vai receber uma bolsa PE1, que é a mais básica. Se esse cara tem 20 anos de mercado na venda de soluções de startup, agronegócio, farmácias e etc., ele está ali num grau quase de doutorado. Então, a gente vê a maturidade de mercado daquele profissional como uma bolsa PE3, que chega ali perto de R$8, R$9 mil. Então,
Toda vez que vocês escolherem um cara de negócios, tem a visão que vocês vão ter que trazer uma pessoa e baseada na experiência dela de mercado. E também vocês podem pegar serviços terceiros de desenvolvimento comercial. Eu poderia ler isso daqui tudo? Poderia, mas eu posso exemplificar de forma bem mais rápida, até porque eu só tenho 15 minutos e está correndo, que vocês podem pegar aí serviço de montagem de site, assessoria jurídica, depósito de patente, vocês podem pegar também a questão de marketing, material de divulgação, estandes em feiras, em eventos, etc. Tudo isso englobado nos 300 mil do Sebrae. E aí, quais são os papéis das equipes? São 4 funções principais. Tem um pesquisador responsável, aquele que o projeto vai ser submetido pelo responsável da pesquisa. Então, por favor, se vocês vão arrumar um pesquisador responsável, que ele esteja de acordo com a proposta da solução. O que acontece bastante? É dica de amigo. Às vezes, algumas pessoas que são formadas em gastronomia querem desenvolver uma inteligência artificial. Nada contra. Só que tu não vai botar o teu currículo de gastrônomo como pesquisador responsável para uma IA, né, gente? A FAPESP vai olhar e vai falar, desculpa o termo, tá de sacanagem. Então, por favor, escolham pessoas que tenham currículo acadêmico de acordo com o projeto a ser submetido, que é mais fácil a aprovação de vocês. Então, vocês têm o pesquisador responsável, o coordenador da empresa, que pode ser a pessoa responsável pelo negócio, que você pode alocar a Bolsa PE. Se você não tiver o coordenador da empresa, você pode alocar a Bolsa PE para um pesquisador principal, que está abaixo do pesquisador responsável. Quem vai ficar com a parte técnica e também, se for necessário ou não, você bota aí esse cara como o coordenador da empresa, e os bolsistas TT, que são os bolsistas técnicos pela FAPESP. E como é um projeto para submissão? A estrutura de projeto para submissão é simples. Você só tem que saber escrever de forma acadêmica e com dados de mercado ao mesmo tempo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, a estrutura de projeto é título, resumo, objetivos. Se for um único objetivo, objetivo principal e os objetivos secundários, por favor, escreva dessa forma. Procedimentos e métodos. Não fala que você vai desenvolver uma IA para salvar o mundo. Fala como você vai desenvolver a IA, qual é a linguagem de programação, quais são os métodos a serem desenvolvidos, quais são os métodos de mapeamento de dados. Descreva o máximo possível. Revisão da evolução técnico-científica, seja em artigos ou já testes feitos anteriormente. Resultados de fase 1 equivalente, lembra que eu falei lá no início, análise técnico-científica? É essa parte aqui que vocês submetem um documento de comprovação de dados, que não é algo em ideação. Propriedade intelectual e liberdade de operação. Entregáveis com referências de TRL. Uma dica é toda startup que participa de programas nossos, a gente tem uma parceria com o IPT. E aí o IPT tem um negócio que chama Diagnóstico de Maturidade Tecnológica. E aí, se vocês podem falar com o escritório regional da região de vocês e verem a possibilidade de ver o saldo e a gente vê se consegue dar um diagnóstico de maturidade tecnológica. Lembrando que não é para ontem, tá, gente? A gente tem um tempo ali, tem uma equipe pequena, então, futuramente, se vocês quiserem, estamos aí à disposição. Lista de propostas equivalentes ou complementares, você já submeteu a um outro edital anteriormente, e a bibliografia. Parte de orçamento. Orçamento detalhado e justificado. Essa parte aqui é que todo mundo reprova, gente. Se vocês querem um item XYZ, fala por quê, para quê, em que etapa ele será utilizado, como ele será utilizado e quando ele deverá ser comprado. Então, justifica o máximo possível. Descrição e justificativa de fonte, se ele é recurso FAPESP ou recurso Sebrae. A Bolsa PE e a Bolsa TT com plano de atividade de cada bolsista. Planejamento de negócios, que é a parte que entra o recurso Sebrae, é a tecnologia/inovação, mercado e segmento-alvo, concorrência, oportunidade, riscos e barreiras, estrutura da empresa e equipe, estrutura de custos e receitas, a gente vai pedir pelo menos ali o DRE de vocês dos 2 a 3 últimos anos. Então, se vocês não faturaram nada, não precisa submeter. Se faturaram alguma coisa e o CNPJ existe há mais de um ano, por favor, coloque o levantamento aí dos custos da sua empresa. Mesmo que não lucre, vocês pagam impostos. Cronograma físico-financeiro e plano de marketing. O edital ele foi lançado em abril. Vocês têm a data limite, se caso interessar, de submissão desse edital até o dia 1º de julho.
Eu não indico submeter no dia 1º de julho. Escutaram? Eu não indico submeter no dia 1º de julho, que a plataforma de submissão da FAPESP é o SAGE. E o SAGE é tipo quando rola o lançamento dos ingressos do Rock in Rio. Ele trava. Então, submeta antes do dia 1º de julho. Titio gosta de ajudar vocês. E aí, o resultado da seleção dessas startups será em dezembro. Ou seja, um feliz ano novo e um próspero Natal, que todo mundo ali vai ter dinheiro no próximo ano para desenvolver suas soluções. Então, as startups selecionadas, até o final de dezembro, recebem o resultado da aprovação ou denegação. E o último aqui que eu vou apresentar para vocês é o PIP Startup Empresa. O PIP Startup Empresa ele tem como objetivo a implementação da tecnologia em empresas estabelecidas por meio de financiamento de uma POC/MVP. E o objetivo principal aqui é gerar negócios. No final do dia, a gente quer promover uma POC entre vocês e uma empresa parceira. Público-alvo. O público-alvo de startup é o mesmo do PIP Fase 2. Até pelo menos um ano até a data de publicação da chamada. Sediada no estado de São Paulo, com faturamento bruto até 4,8 milhões, só que aqui você precisa de ter uma empresa parceira, uma empresa que queira implementar a sua POC. Essa empresa pode ser de qualquer lugar do mundo. Eu falo isso que eu conheci uma empresa na minha última viagem representando o Brasil no evento Pré-G20 em Berlim, na Alemanha, e lá tinha uma empresa que tinha pegado um PIP Fase 3. E aí ele estava falando que foi a melhor oportunidade da vida dele, que foi a primeira vez que ele teve um projeto com uma empresa europeia, e isso fortaleceu muito a lucratividade da empresa dele, que virou um cliente recorrente por causa de uma POC feita por eles. Então, é uma forma também de vocês começarem, para quem trabalha da área da saúde, e a grande maioria dos financiadores que querem injetar dinheiro mesmo, e vocês são internacionais, vocês conseguirem fazer uma primeira POC com eles. Duração máxima de 12 meses, vocês têm até R$500 mil para utilizar nessa POC. Então, não é, oh meu Deus, muito dinheiro. A gente sabe, para a Health, R$500 mil é 7 meses de operação, no máximo. Então, mas pelo menos é uma forma de vocês já começarem a iniciar. A não ser que a empresa parceira queira entrar com uma contraproposta, injetando ali uma gordura dentro do teu orçamento. Isso ela pode fazer, tá? Mas aí a questão de propriedade intelectual e direito de usos é entre você e a empresa parceira. Ambos editais, FAPESP ou SEBRAE, não têm direito de uso, direito de propriedade intelectual, tudo pertence à empresa que está propondo o projeto. Como o recurso pode ser utilizado? Material de consumo, serviços de terceiros, bolsas TT, transportes e diárias. Você pode pagar restaurante, pode pagar viagem de avião, eventos, etc. Mesma coisa. Mas tudo para a produção da POC/MVP. Por favor, não bote uma viagem para a Disney, porque eu sei que não é legal. Plano de desenvolvimento, galera. Parte 1. É a caracterização da empresa, equipe, experiência em validação tecnológica junto ao parceiro. Ou seja, se houve uma carta de intenção, é porque a empresa acredita na capacidade de execução. Então, tem que ter uma declaração da empresa declarando que vocês têm a capacidade de execução da POC, ou uma carta de declaração, se a maioria de vocês é em parceria com o Arena falar que vocês têm a capacidade de execução de produzir uma POC. Também pode ser. Parte 2. Estratégia para validação tecnológica junto ao cliente, seja a caracterização da solução tecnológica-alvo, problema, desafio a ser superado e questões de pesquisa e inovação, e a parte de estratégia de crescimento da empresa relacionada à solução tecnológica-alvo. Escalonamento, novos mercados, clientes e experiência do parceiro em parcerias tecnológicas. E a parte 3, planejamento e execução da validação junto ao cliente, que é o que vocês vão desenvolver, como, quanto isso vai custar e quando isso vai ser feito. O famoso cronograma físico-financeiro junto com o cronograma de ações. Mesma coisa. Até dia 1º de julho, ambas oportunidades, e aí tem o resultado da seleção também em dezembro. Ou seja, Lucas, eu posso submeter um PIP Fase 2 e um PIP Fase 3? Todo mundo chega com o olho grande me perguntando, porque ter um orçamento de 2,3 milhões é muito bom. Sim, tecnicamente, mas você vai ter que ter 2 equipes diferentes com 2 projetos totalmente diferentes. Vocês podem sim submeter. Eu não indico, mas vocês podem. Eita, fui sabotado.
O último slide é o slide obrigado, mas como eu tenho 6 minutos, tem uma terceira opinião aqui que vocês também podem utilizar. Todo mundo aqui já fez a utilização ou já entende um pouquinho sobre a Lei de Inovação do Governo Federal? É a Lei 10.973 de 2014. A Lei de Inovação garante que empresas que são tributadas dentro do lucro real, elas podem desenvolver... agora eu vou fazer igual o professor. Não posso, não. Que eu ia andar um pouquinho. Elas podem desenvolver inovações tecnológicas visando o abatimento de impostos para quem são empresas do lucro real. Aqui no Brasil, essa iniciativa ela acontece desde 2004, só que a maioria das empresas de lucro real são empresas familiares e não faz a mínima ideia de como utilizar uma política pública de inovação ao seu favor. Ou seja, você pode bater na porta de uma grande empresa do estado de São Paulo que queira desenvolver uma POC e, no final do dia, ela vai lá e tu cobra R$200 mil por essa POC. Baseado na Lei de Inovação do Governo Federal, você consegue um abatimento de até 60% de um serviço de pesquisa e desenvolvimento de inovação. E essa taxa aumenta se a empresa contratante contratar pesquisadores para a equipe dela. Se a contratação for menor do que 5%, o abatimento aumenta 10%. Se for maior do que 5%, o abatimento aumenta mais 20%. Então, é uma forma também de vocês utilizarem políticas públicas de inovação até para fechamento de contrato. Por que eu não botei isso no slide? Porque é algo extremamente burocrático, você vai precisar de um advogado junto com um contador específico, mas tem muita startup de pequeno, médio e também grande porte utilizando de um artifício fiscal para conseguir promover POCs e MVPs de forma mais rápida e facilitada com grandes empresas. Mas lembre-se que é sempre bom você ter um advogado como amigo para NDAs, contratos de licença e também contratos de propriedade intelectual. É uma terceira forma que vocês podem utilizar uma própria lei do governo federal que quase nenhuma empresa do lucro real utiliza. Lembre-se que quem utiliza essa lei são empresas do lucro real, não startups. No final do dia, você está batendo impostos de uma empresa, não o seu. Mas você pode utilizar o serviço atrelado, pelo menos, com a Arena. O Arena é uma ICT que pode utilizar serviços de P&D para abatimento de impostos também. E aí vocês podem utilizar o útil e agradável. Eu falo isso porque eu sou formado em políticas públicas e essa daí também foi minha tese na pós-graduação. Então, a parte mais legal é de você saber artifícios fiscais para fechar negócios de inovação. E aí, eu tenho 3 minutos. Se quiserem dúvidas, eu fico à vontade. Obrigado.